Fala jovens, belezinha? Começando com mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade no vídeo anterior. Lá eu comecei a montar um controle de sistema financeiro bem simples. Comecei a mostrar os primeiros passo a passo de como criar um controle financeiro. Então, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade nessa planilha, beleza? Então vamos nessa. Bom, aqui eu comecei já a montar a nossa tabela de lançamento, certo? Então eu vou dar continuidade. Eu comecei aqui com a parte da data de compra, da data de vencimento e fiz algumas funções aqui para puxar o ano e o mês automaticamente baseado nessas datas que vamos preencher. Então, continuando aqui, eu vou colocar o campo favorecido, certo? Que seria para aquele que eu vou pagar a conta, no caso, né? O pagador foi a pessoa que pagou, né? Se eu paguei uma conta para uma compra no supermercado X, certo? Aqui eu vou colocar a categoria. Que eu mais posso colocar aqui? O tipo, que eu costumo colocar, se foi entrada, se foi saída. Por exemplo, se eu fiz uma compra no supermercado, foi uma saída, foi uma despesa. Se eu recebi um salário, foi uma receita, foi uma entrada. Então é nesse campo tipo aqui. A forma de pagamento, se eu paguei em dinheiro, Pix, cartão de débito, crédito, certo? Que mais? Eu posso colocar aqui também o valor, para eu saber quanto que eu paguei ou quanto que eu recebi. E por fim, o status, que nesse caso aqui eu uso para confirmar se eu paguei ou se está pendente ainda. Por exemplo, se eu fiz uma compra no cartão de crédito dia 13/8 e o vencimento é só dia 26/9. Então, quer dizer que eu fiz aquela compra, mas eu ainda não paguei esse boleto, então essa conta está pendente. Aí como eu pago, se é débito automático, se eu vou no caixa, enfim. Então aqui que eu coloco o status, se está pago ou se está pendente. Então aqui, em favorecido, geralmente eu crio uma lista suspensa, mas aqui eu não vou criar porque eu vou deixar livre para preencher. Eu gosto de usar bastante lista suspensa para evitar erro justamente de digitação. Para lá na frente, quando eu for fazer a filtragem, não ter problema de erros. Por exemplo, se eu digitar aqui que eu fui vou colocar favorecido, supermercados do bairro. Aí eu não vou fazer a filtragem agora, mas só para entender, senão vai bagunçar, mas depois eu mostro. E se eu, sei lá, no dia seguinte eu fui no supermercado do bairro de novo e digitei aqui, fiz uma compra lá e digitei correndo e... Beleza? Aí olha só, esqueci do U depois do super, né? E também aqui, digitei errado, ó. Coloquei o Q no lugar do A. Então, ou seja, quando for fazer filtragem, vai ter dois tipos, né, de supermercado. Se eu quiser saber quanto que eu gastei naquele supermercado específico, aqui vai ter uma divergência. Então eu uso a lista suspensa. Aqui eu não vou usar, mas depois eu ensino. Nos outros eu vou ensinar como que faz a lista suspensa. E aqui no pagador é a mesma coisa. Eu crio listas suspensas. Eu vou começar criando lista suspensa aqui. Vou fazer no pagador, na categoria, no tipo, forma de pagamento e status. Favorecido eu vou deixar mais livre. Então é o seguinte, para isso eu vou usar uma outra aba só para criar a lista suspensa. Então, feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais duas abas, uma para relatório e outra para criar a lista suspensa. Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui embaixo na nossa aba, clicar com o botão direito do mouse, mover ou copiar, vou
criar uma cópia lá no final. Ele já criou aqui. E essa aqui eu vou colocar como relatório. Relatório. E eu vou criar outra. Vou ver para o final, criar uma cópia. E vou colocar como lista. Beleza? Vou colocar como lista aqui. E agora é o seguinte. Para não confundir, eu vou vir aqui e vou apagar todas essas informações, certo? Aqui na lista a mesma coisa. E só vou ajustar uma coisinha. Aqui no relatório eu vou vir bem aqui no nosso quadradinho, lembra? Que é para apontar qual que está selecionado. Esse eu venho até o relatório. O hyperlink eu ligo depois. Os detalhes finais eu faço depois. E a lista, a mesma coisa. Vou vir aqui e vou arrastar lá para o outro lado. Beleza? Então agora é o seguinte, eu vou começar a criar a nossa lista suspensa. Então qual que eu vou criar primeiro aqui? Vamos pegar aqui. Eu vou criar pro pagador não. Por exemplo, poderia ser eu que paguei uma conta. Geralmente, quando você digita já a primeira letra, ele já aparece a sugestão. Como aqui não é um campo que eu, assim, né, uso muito, geralmente são dois só, ou é dois não. No meu caso são alguns porque, né, eu faço o extra. Mas, por exemplo, se você trabalha numa empresa, a empresa que te pagou, então você coloca o nome da empresa, a hora que você digitar a primeira inicial, pum, já cai ali. Agora, se você tiver alguma outra fonte de renda, uma segunda, aí você coloca ali, beleza. Agora, se tiver várias, aí se você achar melhor ter a lista, aí você pode colocar a lista. Eu vou começar já com categoria. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar para categoria. Eu vou vir aqui no cantinho e vou colocar underline, aliás, T, underline, T de tabela ou L de lista. Vou colocar L de lista. L de lista, categoria, certo? E vou criar as categorias aqui. Posso colocar... Eu não vou colocar acentuação, tá? Eu vou fazer direto. Alimentação. Não vou colocar nem cedilha, nem acento. Porque eu tenho que ficar mudando o teclado toda hora aqui. É porque como eu só vou abrir um parênteses, como eu programo, então na verdade eu uso tudo em inglês. Então eu já deixo tudo configurado ali para inglês, tá? Então inglês não tem acentuação, eu não vou ficar mudando toda hora aqui, tá? Mas é só para vocês verem. Alimentação, o que mais eu posso colocar aqui? Conta, aliás, aluguel, porque, né, alugamos casa, conta de energia ou força, conta de água, gás, que mais? Internet. Beleza, por enquanto eu vou deixar essas categorias só. Depois a gente pode mudar. E agora que eu vou fazer é o seguinte, eu vou automatizar aqui para eu poder criar a lista suspensa. Então eu vou fazer bem devagar, vou explicar bem devagar o que eu vou fazer aqui. Eu quero deixar essa lista de categoria ela automatizada. Como assim? Eu vou puxar essa lista lá para a nossa tabela. Então, por exemplo, eu quero adicionar uma nova categoria aqui. E vocês podem ver que não está em ordem alfabética. Então, do jeito que eu digitar aqui, vai aparecer lá. E ficar desse jeito, não na ordem alfabética, é ruim até nada de você localizar lá as coisas. Então, eu vou deixar automatizada para eu poder arrumar tudo isso aqui. E deixando automatizado, se eu acrescentar uma nova categoria, vai entrar direto automaticamente lá na lista. Ou seja, eu gosto de fazer tudo automatizado para reduzir o mínimo de erro e trabalho possível lá na frente, depois que tudo estiver pronto. E como que eu faço isso? Eu vou selecionar todas essas informações aqui, vou vir aqui nessa barrinha aqui, certo? Temos essa barrinha, eu vou vir em dados. Dados não, em página inicial, dados é depois, já estou pensando lá na frente.
página inicial e vou usar essa ferramenta aqui, formatar como tabela. Vou clicar nela aqui e aqui eu consigo escolher o estilo de layout que eu vou querer nessa lista aqui, certo? Aqui fica à vontade. Eu comecei com tom escuro, eu vou continuar com tom escuro. Então eu vou usar esse tom aqui, certo? Aqui abriu essa janelinha, formatar como tabela. Essa minha tabelinha, ela já tem cabeçalho? Essa seleção aqui, ela está perguntando onde estão os dados da sua tabela. Nós selecionamos antes de clicar aqui, então é toda essa informação. Se fosse mais, você poderia selecionando mais, menos. Como eu já selecionei aqui, ele já está marcando aqui. E aqui embaixo tem uma caixinha para você fazer a checagem. Está perguntando, minha tabela tem cabeçalhos? Tem cabeçalhos, que é aqui, L categoria. Então, como já tem cabeçalho, eu vou deixar selecionado essa opção. Porque se eu não selecionar, ele vai criar um cabeçalho novo. E eu não quero isso. Então, vou dar um OK e pronto. Agora, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar apenas as categorias, não o cabeçalho. A categoria e vou vir aqui nesse cantinho aqui, onde está escrito tabela 1. Aqui é o que eu vou colocar com L underline categoria. Aqui vai ser o nome da minha lista, para eu poder usar lá na nossa tabela. Vou dar um Enter e pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, se eu clicar aqui, tá vendo? Ó, já vai aparecer aqui, L categoria. Agora, como eu falei, não está em ordem alfabética, então eu vou usar a nossa filtragem. Aqui ele já ativou até o filtro sozinho. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar nesse botãozinho aqui e ele vai abrir essa outra janelinha. Aqui eu já consigo fazer a filtragem. Lembra que eu falei lá naquela situação, se eu digitasse errado supermercado, iria entrar 2 tipos de supermercado aqui, ou seja, ia ficar ruim para eu poder fazer a filtragem, para eu saber quanto que eu gastei naquele supermercado específico. Aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou organizar por ordem crescente, começando do A para o Z. Então eu vou clicar aqui e nota que ele vai mudar aqui, certo? Tá vendo? Ele já mudou aqui. Deixou a conta de água primeiro. Poderia fazer em ordem decrescente se eu quisesse, mas aqui não vai ficar intuitivo para mim, né? Então eu vou deixar em ordem crescente. Feito isso, tranquilo. Acabamos com a lista suspensa de categoria. Agora eu vou colocar na prática aqui essa lista suspensa na parte de categoria. Aqui onde que eu vou vir? Vou deixar selecionado, certo? Agora sim, agora eu vou vir em dados e vou vir em validação de dados, porque é aqui que eu vou criar a nossa lista suspensa. Aliás, que eu vou puxar aquela lista que a gente fez. Então eu vou vir aqui em validação de dados e ele vai abrir essa janelinha para mim aqui. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir em critério de validação, nas configurações, porque temos outras opções. Vou vir em critério de validação, permitir. Vou selecionar lista. Aqui ele abre as outras opções. Nesse caso, a gente vai fazer uma lista suspensa. Então, eu vou selecionar no campo lista, certo? E a fonte, qual que vai ser a fonte aqui? Vai ser a nossa lista, ou seja, vai ser aquela lista que nós montamos lá na aba de lista. E qual que foi o nome que nós demos para ela? Vou entrar com o sinal de igual, porque para puxar a lista tem que colocar o sinal de igual antes, senão não funciona. Acontece outra coisa que depois eu vou explicar, que inclusive eu vou fazer. Então, como que chama a nossa lista? Lembra que eu coloquei L, underline, categoria? E agora sim, ele vai puxar essa lista. Mas antes de dar um OK, eu vou fazer o seguinte. Nessa parte de categoria, eu tenho o alerta de erro. Aqui, se eu não quiser acrescentar nada manualmente que esteja naquela lista, ou seja, eu estou aqui, eu não quero usar a lista, eu estou digitando rapidinho aqui manualmente e não vou usar a lista, eu só quero digitar alguma coisa. Se eu digitar certo, beleza, ele vai colocar aqui na nossa categoria. Agora,
Se tiver errado, ele vai parar e vai dar uma mensagem. Ou seja, o estilo aqui parar. Ele vai parar e vai dar uma mensagem, a mensagem que você escrever aqui, e não vai deixar você adicionar. Por quê? Porque não está naquele intervalo, naquela lista. Então, ou seja, aqui eu vou fazer as três maneiras, porque tem o parar, o aviso e a informação. Então, vou fazer bem detalhado para você ver como que funciona cada um. E isso aqui ajuda bastante. Então, primeiro vai ser o parar. Vou dar o erro. Opa, dei o Enter sem querer. Mas não tem problema, tá selecionado. Ele já até criou a minha lista. Eu dei o Enter sem querer, certo? Vou voltar aqui para validação. Vou dar o erro. E qual que vai ser a mensagem de erro aqui? Vou colocar usar apenas os itens da lista, certo? Vou dar um OK. Agora sim vou dar um OK. E a nossa lista suspensa está aqui, certo? Aluguel, conta de água, conta de gás, de energia, gás, internet. Agora supondo que eu coloque aqui, vou entrar com... Olha lá, eu digitei C e ele já colocou CO, você quer conta de água ou conta de energia? Mas supondo que eu vou colocar combustível. Combustível. Sumiu, certo? Sumiu e não apareceu nada de sugestão porque não tem lá. Vou dar um Enter. Olha lá, a mensagem que a gente escreveu. Erro. Usar apenas os itens da lista. Se eu clicar em repetir, eu posso vir em editar. Se eu for dar um Enter, ele vai dar o erro. Se eu der cancelar, ele vai mudar para o mais próximo que tem primeiro, que é a conta de energia. Agora, como eu deixo, para mim, eu deixo livre, tem o aviso e o informações. O aviso vai ser o seguinte. Eu vou mudar aqui. Em vez de erro, eu vou colocar atenção. E vou mudar a mensagem. Este item não consta na lista. Deseja continuar mesmo assim? Vou dar um OK. E agora, olha só o que vai acontecer. Fazer a mesma coisa. Vou colocar combustível. Vou dar um Enter. Lá. Atenção. Este item não consta na lista. Deseja continuar mesmo assim? Sim ou não? Se eu colocar não, eu vou editar. Ele não vai colocar aqui, certo? Ele vai deixar eu editar. Se eu insistir, vou dar um Enter. Ele vai perguntar de novo. Aí se eu colocar sim, ele vai deixar, ele vai permitir. Só que esse item aqui não vai entrar na nossa lista aqui, tá vendo? Ó. Opa. Ele não entra na nossa lista aqui, ele só vai entrar aqui. Então essa aqui é a diferença do parar com o aviso. Agora, se for informações, é o seguinte, ele só vai te informar. Vou deixar aqui, ó. Este item não consta na lista. E será adicionado apenas aqui. Pronto. Vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui, certo? Vou colocar um outro item aqui. Vou colocar médico. Vou dar um Enter. Olha lá. Atenção. Este item não consta na lista e será adicionado apenas aqui. Dou um OK e ele continuou. Ele não deixou, deu a opção de editar. Ele já deixou ali, mas claro que se eu voltar eu posso editar. E claro que, tá vendo? Não vai aparecer aqui também. Então essa é a diferença. Aqui geralmente no começo eu deixava em parar, certo? Mas depois, como às vezes eu tô no meio da correria, eu quero adicionar, eu falei, não tem nada novo aqui. Não tem, aliás, não tem esse item na lista, eu tenho que adicionar lá, eu tô com pressa, não, né? Eu preciso, né? Então, geralmente eu deixo em aviso. Só para eu saber que, opa, esse item não tem na lista. Depois eu tenho que ir lá cadastrar. Beleza? E tipo, é a mesma coisa. Eu vou montar uma lista suspensa para tipo. Deixa eu só mudar aqui. Colocar para o que tem lá. Eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Tipo, a gente só tem entrada e saída, certo? Então são dois itens da lista.
Então eu vou fazer por aqui mesmo. Eu não vou criar lá. Eu vou vir em configurações primeiro. Vou selecionar aqui em critério de validação lista. E vou fazer o seguinte. Lá, para puxar aquela lista, eu precisei entrar com o sinal de igual, certo? E colocar o nome da lista. Porque se você não colocar o sinal de igual, ele não vai puxar a lista. Aqui já é diferente. Eu vou querer montar a lista aqui mesmo, colocar as opções aqui. Como são duas apenas, entrada e saída. Então, nesse caso, como eu quero escrever alguma coisa, eu não coloco o sinal de igual, que aí eu posso escrever entrada. Lógico que para pular de linha, eu vou ter que colocar o ponto e vírgula. Então eu coloco entrada, ponto e vírgula, saída e beleza. E aqui sim, eu vou usar o alerta de erro e eu só vou querer isso. Mesmo se eu for digitar manual alguma coisa, eu não quero que apareça outra coisa. Eu quero só apenas esses dois itens. Então eu já vou colocar logo aqui um erro e já vou falar usar apenas os itens da lista, que eu não quero acrescentar nada a não ser essas duas informações. Dou um OK e tá aqui entrada e saída. Se eu digitar qualquer coisa aqui, dou um enter, erro, dou um cancela e pronto. E na forma de pagamento a mesma coisa, só que aqui eu vou vir na lista. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou dar um L para colocar como título, forma PGTO. Aí eu vou colocar aqui forma de pagamento. Pix, dinheiro, cartão de débito. Vou colocar cartão de crédito. Beleza, vou colocar só esses três. Depois pode adicionar. Que eu acho que até que eu vou fazer isso só para mostrar. Eu vou fazer o seguinte, selecionei já. Aliás, eu não vou selecionar, só para mostrar. Só para mostrar. Vou só deixar aqui, tá certo? Vou vir formatar como tabela. Vou escolher um layout. E agora tá vendo? Só deixei como eu deixei selecionado, só o cabeçalho, ele já entendeu que tem outras informações aqui embaixo. E ele já, por padrão, ele já selecionou e já deixou selecionado aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalhos. Então, do jeito que tá aqui, ó, é o jeito que vai ficar. Vou dar um OK. E pronto. E vou fazer a mesma coisa. Vou renomear aqui. Vou selecionar essas três informações. Vou vir aqui, L, underline, forma. Só que aqui eu não posso deixar espaço. Ele não aceita espaço. Então vou colocar de novo, underline, PGTO. Dou um Enter e pronto. Agora eu vou vir aqui nos lançamentos e vou fazer a mesma coisa. Vou vir na forma de pagamento, vou vir em dados, validação de dados, vou vir em configurações, critério de validação, vou vir em lista, dar um sinal de igual e vou colocar aqui L, underline, forma, underline, PGTO, que é o nome da nossa lista. Aqui em alerta, eu posso deixar parar, vou deixar com aviso. Atenção. Item não consta na lista. Deseja continuar? Mesmo assim, pronto. E dou um OK. Agora sim. Tá aqui, tá vendo? Tem essas três opções. Agora se eu vir aqui na lista e quiser adicionar uma outra opção de pagamento, cartão de débito, vou pagar no cartão de débito, por exemplo. Quer ver? Quer ver? Entregar a idade aqui. Quer ver? Fica. E cheque. Nem existe mais cheque hoje. Então, vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em lançamento e olha só. Tá vendo? Ó? Ele colocou aqui, ó, cartão de débito e cheque. Agora, se eu não quiser mais essa opção de cheque, vou vir aqui e posso selecionar o cheque. Vim aqui e excluir. Tenho duas opções. Eu vou excluir a linha da tabela. E, olha que eu vi aqui,
lançamentos, tá vendo? Sumiu. Tá vendo como que fica mais automatizado? É isso que eu gosto bastante aqui. Aí temos o campo valor. Bom, aqui o campo valor vai ser preenchido conforme a necessidade. Aqui ele está formatado como número. Então você pode vir aqui, tanto aqui quanto aqui, e escolher, tá vendo? Pode ser lá, que tem direto aqui, ou pode ser aqui. Eu já vou colocar aqui, moeda, pronto, R$10. Tá aí. E o status, lembra que eu falei? Eu vou fazer tipo pendente ou pago. Então são duas opções. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em tipo. Não tem muito segredo. Acho que até aqui já deu para entender, né? Vou vir aqui, validação de dados. Não vou dar nenhum alerta de erro para ir mais rápido. E vou escrever aqui. Pago. Não vou colocar o sinal de igual, né? Porque eu vou digitar aqui. Pago, ponto e vírgula, pendente. Não, vou dar assim. Vou parar, já vou fazer bonitinho. Erro. Já vou colocar direto. Usar apenas os itens da lista. Ok, e pronto. Está feito. Agora é o seguinte. Se eu digitar aqui uma nova data, não vai puxar essas fórmulas que nós fizemos aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no lance da lista. Certo? Vou formatar como tabela para deixar automatizado. Então eu vou... Aqui eu vou favorecer, eu vou colocar o supermercado do bairro. Só de... Opa, do bairro, já errei. Tá vendo por que eu gosto de fazer lista suspensa? E o pagador eu vou colocar eu mesmo. Pronto. Só para ficar preenchido em forma de pagamento no dinheiro. Agora eu venho, seleciono tudo aqui. E venho na página inicial. Venho formatar como tabela. E posso escolher um layout. Vou escolher o mesmo que eu usei lá. Feito isso, a seleção já está feita. Está com o check aqui. Dou um OK. E pronto. Agora ele já montou toda a minha tabela aqui. Beleza? E é isso. E agora ficou automatizado. Agora, se eu quiser vir aqui, eu posso adicionar uma nova data. E ele vai puxar a informação aqui. No caso, eu só preenchi a data de compra, né? Óbvio que ele só vai puxar aqui. E se eu vier na data de vencimento, colocar aqui, ele vai preencher também. Aqui não tem nenhuma informação, mas se eu der o S, ele já vai puxar o que ele tiver, o que ele tiver de informação com a letra S. Aqui a mesma coisa, se eu colocar um E, ele vai puxar. Aqui em categoria já veio a nossa lista suspensa, certo? Vamos escolher uma opção. Tipo, saída também. Forma de pagamento posso escolher, tá vendo? Veio a nossa lista, aqui eu posso colocar um valor. E o status aqui como pendente. E é isso. Aqui eu já comecei a estruturar a nossa tabela. Por aqui já dá para fazer bastante coisa. Daqui para frente, depois conforme você for preenchendo aqui, você pode já começar a fazer os relatórios. E é isso que eu vou fazer no vídeo seguinte. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir. Não esqueça de compartilhar para ajudar as outras pessoas. E se não for inscrito, já inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Eu vou deixar o link das minhas outras redes sociais aqui na descrição. E lembrando que a hora que eu terminar toda essa planilha, eu vou deixar o link disponível. Beleza? Então é isso. Vejo vocês na próxima e fui! Valeu!